Olá, primeiro ano, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à aula de Física, aula 2, e o tema da aula é os gráficos do movimento uniforme e os gráficos do movimento uniformemente variado. Só que nós não iremos trabalhar os gráficos do movimento uniformemente variado, só o M1, tá bom? Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Nos gráficos do movimento uniforme existem duas informações. Nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo e gráfico do espaço em função do tempo, né? Se o gráfico da velocidade é em função do tempo no movimento uniforme, significa o quê? Que a velocidade é constante, diferente de zero. Aí nós temos duas observações, né? Quando a velocidade é maior que zero e quando a velocidade é menor que zero. Nesse caso aqui, ó, o gráfico, a velocidade inicial, ela vai estar constante em qualquer intervalo de tempo, né? A mesma coisa acontece quando a velocidade é menor que zero. A velocidade inicial, nesse caso aqui, também vai estar constante a qualquer intervalo de tempo, certo? No caso, continua a mesma velocidade, a mesma velocidade para tempos diferentes, né? Eu tenho uma velocidade, a mesma velocidade para o tempo 1, a mesma velocidade para o tempo 2 e assim por diante, certo? Isso quando o gráfico da velocidade é em função do tempo, certo? Uma propriedade. A variação do espaço é numericamente igual à área. O que seria a área do gráfico? Seria essa partezinha aqui, ó, né? Essa parte aqui, pessoal, ela representa a área desse gráfico, ok? E como é que eu faço para calcular essa área? Basta calcular, né? A área vai ser o quê? A variação do espaço. Se eu quero calcular a área, isso aqui não é uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa? Um retângulo? Então basta pegar a base e multiplicar pela altura. Mas quem é a base aqui? É o tempo, né? É essa parte do tempo. E quem é a altura? É a velocidade. Então é muito fácil de ser analisado isso nos exemplos que eu vou passar para vocês. Os gráficos do espaço em função do tempo, nós temos duas informações, né? Quando ele é movimento progressivo, está aumentando, né? É isso? Quando ele é um movimento retrógrado, está diminuindo. É isso? Né? No caso, em questão da velocidade, não é isso? Então, ele pode ser, nesse caso, nessa situação, ou essa situaçãozinha aqui, né? Então, tem dois comportamentos do gráfico. Nesse caso aqui, é de onde inicia o gráfico, né? Da posição inicial, certo? Tranquilo aí? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. O espaço de um ponto material varia no discurso do tempo de acordo com o gráfico abaixo. Determine o espaço inicial do movimento uniforme. B. O que acontece com o ponto material no intervalo de tempo 2 segundos a 5 segundos. C. Em que instantes o móvel passa pela origem do espaço. E a letra D. A velocidade escalar no instante 1,5. Tá? Vamos já continuar. Voltando para cá, vamos analisar aqui a letra A. O que seria o espaço inicial desse movimento? O gráfico parte de onde? De 5. Aqui, ó. Então, 5 metros é o espaço inicial. Então, letra A, o espaço inicial é 5 metros. Professor, só isso? Bem fácil, né? B. O que acontece com o ponto material no intervalo de tempo de 2 segundos a 5 segundos? Vamos lá. De 2 a 5. Ele é o que? Constante, né? Então está em repouso, ó. Está em repouso. Então de 2 a 5 está em repouso. Então vamos lá. Nos instantes, podemos colocar instantes, de 2 segundos a 5 segundos, se encontram em repouso. É isso? Está aumentando? Movimento o quê? Progressivo. Repouso. Diminui. Retrógrado. Muito fácil de analisar isso aí. C. Em que instantes o móvel passa pela origem dos espaços? Né? Em que instante os móveis passam pela origem dos espaços? Pessoal, olhando o eixo que representa o tempo em segundos. Onde que o gráfico está tocando? Em que tempo? Em que instante esse gráfico está tocando no tempo em segundos? Em 7 e 13. Significa que ele está passando pela origem dos espaços nos tempos 7 segundos e 13 segundos. Então, vamos lá.
nos instantes 7 segundos e 13 segundos. Certo? Tranquilo aí, pessoal? E a letra D, a velocidade escalar no instante 1,5, né? 1,5 segundos. Então, para eu calcular a velocidade escalar no instante 1,5, eu tenho que analisar esse intervalo de tempo, de 0 a 2, porque é aqui que se encontra 1,5, tá? Então, eu peguei essa partezinha aqui, ó, e eu coloquei ali para visualizar melhor. Para eu calcular a velocidade, pessoal, eu preciso descobrir quanto vale essa partezinha aqui, né? Observa que esse gráfico, esse valor aqui é o mesmo que esse, tá bom? Então aqui, ó, é 2 segundos, certo? E quanto vale essa parte? 10 menos 5, 5. Então, como é que eu faço para calcular a minha velocidade? Observe quando eu traço essa situação aqui, né? Essa reta formou um ângulo θ aqui, né? Pessoal, no movimento uniforme a velocidade ela é constante, né? É isso? No movimento uniforme a velocidade é constante para qualquer situação. Então eu posso encontrar a velocidade encontrando aquele ângulo, aquele coeficiente angular, né? Como é que eu faço para calcular esse coeficiente angular aqui? É isso? Esse coeficiente angular, pessoal, nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Professor, é física? Sim, mas nós podemos utilizar isso aqui. Como é que eu faço para encontrar esse ângulo? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui? 5, né? Então vou colocar aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Posso encontrar esse ângulo, certo? Quem é o cateto oposto aqui? 5. Quem é o cateto adjacente? 2. 5 dividido por 2, 2,5, pessoal, né? Esse 2,5, né, como vocês sabem, esse ângulo aqui, nada mais é o que? A tangente, né? A tangente desse ângulo. Então, a tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E essa tangente desse ângulo, nada mais é do que a minha velocidade que eu quero encontrar. Então, a minha velocidade aqui, né? Minha velocidade aqui é 2,5 metros por segundo. Professor, toda vez que ele pedir a velocidade escalar em um certo instante, eu vou usar essa ideia? Sim. Tá bom? Então você usa essa partezinha para calcular a velocidade. Existe uma outra forma? Existe. Observe aqui que a velocidade, eu usei nada mais do que a velocidade, né? A velocidade é o quê? A distância percorrida sobre o intervalo de tempo. Então, nesse caso aqui, a distância está representando o cateto oposto e o intervalo de tempo está representando o cateto adjacente. Então, é bem fácil de ser analisado, ok? Deu para entender? Tranquilo? Essa foi a aula sobre o movimento uniforme. Eu espero que vocês tenham entendido essa partezinha, né? Quando o gráfico é velocidade em função do tempo e espaço em função do tempo, ok? Então, às vezes, é você analisar o gráfico para poder resolver ou responder alguma informação que está sendo solicitada. Ok? Gente, até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos ver os gráficos de movimento uniformemente variado. Tchau, tchau, pessoal.